Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à audiência pública da LDO. Agradeço a presença dos vereadores, vereadora Sônia Modena, vereador GB, vereadora Mara, Nelsinho, assessor do vereador Marcos Gaúcho, pessoal do Executivo, secretários, muito obrigado pela presença. E passo, então, a abertura feita, passo a palavra ao secretário Mauro Zeuri, que vai conduzir. Por favor, Mauro. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais vereadores presentes na casa. Estamos sempre à disposição para o debate. Como essa é a segunda audiência pública, a prioridade na comissão de orçamento, que é a responsável pela audiência pública, é apresentar as emendas. Nós, do Executivo, estamos à disposição para discussão e até para reapresentar, se for o caso, o que nós apresentamos na audiência pública anterior. Então, e hoje apresento as emendas, e aí, feita a apresentação, se tiver alguma demanda, alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Eu mesmo, na qualidade de secretário de Suprimentos e Qualidade, o Edson, secretário de Finanças, nesses 20 dias, né, Edson? Não, depois o Edson vai ficar mais tempo, gente. Eu saio de férias na sequência também. Mas estamos aqui à disposição para tratar disso. Já antecipo, aproveito, que assim que aprovar a lei que altera a cesta básica e o passe, nós faremos uma mensagem aditiva à LDO e enviaremos para casa. Então, só esperando aprovar, e nós já faremos isso para corrigir, porque tem impacto no próximo exercício da LDO. Isso. Então, Gabriel, Mara, por favor. Bom, boa noite a todos, então. A nossa comissão se reuniu e a gente achou necessário fazer essas emendas. São 5 emendas que a nossa comissão fez. A Soninha fez uma também, né, Soninha? E eu gostaria de apresentar aqui para vocês, então. Vai colocar aí, Gabriel? Então, agora eu passo a palavra para a Soninha. Pode apresentar a sua emenda, Soninha. Mara, não me importa. Pode ser? Obrigada, vereadora. A emenda da qual eu sugeri foi uma emenda que eu julgo muito necessária já há alguns anos. Seria para fazer um complemento referente a animais, porque hoje nós temos uma média de 2.000 animais na rua, e animais, quando resgatados, animais doentes, animais feridos, animais atropelados, e nós não temos esse tipo de atendimento pelo poder público em Mojimirim hoje. Então, até mesmo quando é chamado os bombeiros para um atropelamento na via, os bombeiros falam assim, vai levar aonde? Eles não têm o que fazer com o animal. Ou então, ou deixa agonizando na via, ou então alguém tem que pagar de forma particular. Isso gera um grande transtorno, porque não é barato uma ortopedia, uma internação, uma transfusão de sangue, e daí muitos protetores acabam entrando em ação. E hoje, como vocês sabem, já falei diversas vezes aqui, a quantidade de protetoras que têm animais e têm dívidas por causa disso. É uma emenda, gente, que até é necessária, já cogitado dentro do próprio Departamento do Bem-Estar Animal, que necessita desse apoio. Porque mesmo durante o dia, quando o bem-estar animal está aberto, eles não têm raio-x, eles não têm como fazer exame, eles não têm como fazer transfusão, eles não têm como fazer ortopedia. Então, normalmente, eles ligam para mim ou ligam para uma outra protetora pedindo socorro para não deixar o animalzinho entrar em óbito, em sofrimento. Então, a sugestão minha foi de fazer a emenda, de ir passando o valor de R$ 165 mil anual, que é a segunda tabela ali de números. A minha sugestão foi retirar de 565 mil, que é do gabinete da Cidade Moderna, que seria uma administração de atendimentos abordados na rua, que é gabinetes portas abertas. Eu não sei se vocês se recordam, mas no ano passado, quando veio essa proposta, estava no valor de 159 mil, gabinete portas abertas. E desse ano foi para 565, e ele ainda não aconteceu. Então, considerei assim, um valor que já multiplicou por 3 e não aconteceu nenhuma vez ainda. E eu conversei também
do departamento. Então, a sugestão de 565 cair para 400 mil e 165 mil ser colocado na parte do 18.541, que é gestão ambiental, preservação e conservação do meio ambiente, cidade agradável e acolhedora, onde está a manutenção das atividades do programa de bem-estar animal. Então, onde incluiria esse valor para que seja feita, aberta uma licitação para alguma entidade, algum órgão, alguma coisa que pudesse fazer esse tipo de coisa. Quando tiver algum animal que sempre tem com grande frequência, animal que realmente necessita do resgate, para que ele possa ser atendido na necessidade médica, seja cuidado e depois colocado para adoção. Enquanto isso, a entidade que recolhesse ele fizesse todo esse tipo de atendimento. Então, a minha sugestão da emenda foi justamente nesse ponto. Só fazer um complemento, a emenda número 1 da vereadora Sônia, e a comissão apresentou algumas emendas, mas todas elas não são relacionadas aos anexos de recurso. A gente já tem começado, desde o outro biênio, da outra comissão, junto com o Mauro, da gente tentar regulamentar um pouquinho melhor qual vai ser os procedimentos da emenda impositiva na lei orçamentária. Então, a emenda impositiva é recente, 2019, a gente ainda está mexendo um pouco como seria a melhor forma de praticá-la. Então, nessa LDO foi colocado um capítulo específico sobre emendas impositivas, e a gente analisou ela. Então, as emendas foram quase as 5 emendas que a comissão fez, foi com base nesses procedimentos que seriam regulamentados na LDO para quando for apresentada na LOA. Certo? Então, aqui é a emenda de número 2, substitutiva ao projeto de lei de número 40 de 2023. Substitui-se o parágrafo 5º do artigo 30 do projeto de lei de número 40 de 2023, que passa a viger com a seguinte redação. Parágrafo 5º, então. Caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado em unidade do Poder Executivo que não tenha competência para executá-la, ou em grupo de natureza da despesa que possibilite a sua utilização, fica o Poder Executivo autorizado, cientificado o autor da emenda, a remanejar o respectivo valor para o programa de trabalho da unidade do Poder Executivo, com atribuição para execução da iniciativa ou a transferi-lo de grupo de natureza da despesa, sem alterar o objeto proposto. Eu grifei bem essa parte, então, sem alterar o objeto proposto, não se aplicando os prazos estabelecidos pelo artigo 34. Pessoal, agradecendo também aqui a presença da vereadora Lúcia e a vereadora Luzia, que a Luzia, cheia de compromisso, deu um jeitinho de passar por aqui. Obrigada, Luzia. Obrigada, Lúcia. A Luzia também faz parte da Comissão de Finanças, viu, pessoal? Posso ir para a próxima já? Então, agora a emenda de número 3, modificativa ao projeto de lei 40 de 2023. Modificam-se os seguintes dispositivos do presente projeto de lei, que passam a viger com as seguintes redações. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 4º. Anexo 5º, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental para o exercício de 2024. Aqui a correção foi no 2024, que estava como 2023, é isso, Felipe? Isso, essa emenda número 3 modificativa são só correções de redação, tá? Às vezes está um número errado, alguma conjugação de verbo. São 4 alterações, mas são todas relacionadas à ortografia ou gramática, numeral. Agora aqui, parágrafo 7º. Podemos passar para a próxima? Aqui a crase. Você acha interessante ler todas?
Mauro, só a necessidade correção? de ler todas, porque aqui só corrigimos as crases, na verdade, e um erro aqui de plural. E o 24, que também estava 23 no projeto original. Não tem necessidade? Acho que é. Então, vou passar para a próxima. Emenda de número 4, supressiva ao projeto de lei 40, de 2023. Suprimam-se os incisos 6 e 8º do parágrafo 2º do artigo 33, renumerando-se os demais. Eu não consigo olhar aqui e olhar lá. Lá eu não enxergo, eu tenho que tirar. Então, vamos lá. O 6º, a incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito da administração pública. E o 8º, os impedimentos cujos prazos para superação inviabilizem o empenho dentro do exercício financeiro. Só para contextualizar também, esse artigo ele indica, é algo que a gente também já tinha discutido algumas vezes, sobre que forma, o que seria, ele determina o que são impedimentos técnicos. Então, às vezes, o vereador apresenta uma emenda, né, que ou falta recurso, ou não tem como executá-los, e eles têm bastantes incisos. Entre os incisos, que são 9, não sei exatamente quantos são, mas tem vários incisos que falam o que caracteriza um impedimento de ordem técnica, né, que seja impossível do executivo executar. E esses 2 itens, a gente só ficou um pouquinho... a gente acreditou que precisaria ser um pouquinho, a redação tivesse um pouquinho mais presa a algo mais palpável, né? Porque o que seria uma incompatibilidade com a política pública aprovada no âmbito da administração pública. Gerou bastante discussão entre a gente, então a gente achou melhor, só que, como não seria tão claro identificar que é um impedimento técnico, fazer a supressão. Não sei se o Mauro queria explicar um pouquinho melhor. A gente, mais por questões de prevenção, falou assim, vamos tirar essas 2 partes, e aí a gente vê como que faz na prática depois. Quando a gente está escrevendo lá é uma coisa, quando a gente lê aqui depois é outra. Quando fala na LDO em compatibilidade com a política pública, você está falando com os programas do governo, as ações, os objetivos das ações e dos programas que foram aprovados no PPA. Mas, de fato, eu estou digitando lá e estou pensando isso e sei. Vocês lendo daqui não dá para saber a mesma coisa. Entendi. Porque no dia da discussão a gente falou assim, mas será que ele está falando de PPA ou está falando de política pública de modo geral? Se é alguma coisa da gestão, se é alguma coisa de fora? Quando eu digitei era isso. Quando eu leio aqui agora, vocês têm razão na dúvida. Então, assim, se mantiver no próximo, acho que não há prejuízo da lei nem da execução das emendas em tirar, viu, gente? Bem como a seguinte, porque a seguinte também, do ponto de vista legal da própria emenda à lei orgânica, ela já estabelece esse limite da própria execução orçamentária, não há prejuízo. E como a redação gerou dúvida, não há um prejuízo. A gente pode pensar no próximo em fazer a redação, a gente está construindo. Eu acho que não há prejuízo nem para a Câmara, nem para o Executivo em executar sem esses 2 itens. Bom, aqui é a primeira, né? Emenda de número 5, supressiva ao projeto de lei de número 40 de 2023. Suprima-se o parágrafo único do artigo 31. Parágrafo único. As emendas parlamentares a que alude o caput de artigos serão apresentadas em valor não inferior a R$10.000. Isso foi um pouco discutido entre nós, Mauro, porque vereadores, uns queriam que mudasse, outros não, uns queriam que pudesse o vereador ter a prerrogativa de destinar aquilo que lhe cabe, aquilo que entende que pode ser, né? Então, eu mesma fui uma que fui contra, eu gostaria de destinar o quanto eu achava necessário, conveniente. Então, foi por isso que a gente mudou. Bom, nós só colocamos por conta, às vezes, nós tivemos dificuldade em executar pelo valor.
e o trabalho que é executar a emenda quando ela fica um valor muito menor. Mas também assim é facilmente resolvido, não há um problema. Facilitaria, a nosso ver, o trabalho e o processo, diminuiria o risco de não executar emendas. Nas emendas de 2021, nós tivemos um problema de executar emenda por conta dos valores serem baixos. Em 2022, acho que não tivemos nenhum problema desse tipo. Mas foi nesse sentido, não há uma grande preocupação. Para nós, facilitaria, melhoraria o processo, mas não cria problema, não. Deixando claro, gente, nós fizemos e avisamos a comissão que nós fizemos, que era para discussão mesmo, quer dizer, partiu de lá que era para os vereadores avaliarem e ver a melhor forma de fazer, porque a emenda é impositiva e é do vereador. A ideia de ter um limite, porque facilita o trabalho, mas não reduzindo a liberdade do vereador de fazer. Se entenderam que fica melhor sem, não tem nenhum problema para o executivo. Então, tá. Fazer emendas muito baixas. Porém, na minha distribuição, teve alguém... Desculpa, eu não sabia que estava ligado. Voltando, a gente não podemos comentar isso entre nós, 17 vereadores, pedindo que, se puder, fazer emendas com valores maiores. Porém, teve nas minhas alguém que falou assim: olha, eu queria 4.200, por exemplo. Ele falou, eu preciso disso. Aí você vai dar 10, entendeu? Tem outros pedindo, entendeu? Porque tem muita demanda. Então, deixa para esses casos que, às vezes, a gente entre nós. Eu acho que não custa ter esse bom senso também. Eu entendo que dá muito trabalho. Eu dou 1.000, 2.000, imagina. Rosana, né? É difícil. Né? Mas não é um grande problema para a gente, Entendi. não. Essa ideia de regulamentar mesmo, a gente pegou, viu alguns modelos e usou isso. Mas, muito bem. Tranquilo, é dos vereadores. Liga, GV, liga aí. Boa noite a todos. Olha, essa é uma opinião pessoal. Não estou comentando aqui, é uma opinião muito pessoal. Eu entendo, já tinha conversado até com o secretário Mauro algumas vezes, a gente vê que o vereador faz emenda impositiva e manda R$ 2.500, R$ 3.000 para a entidade, não dá nem para fazer a compra do mês. Eu entendo assim, dá trabalho para eles, na hora de distribuir essa emenda, e não resolve o problema da entidade. Aí você tem lá R$ 300.000 para devolver. Tá, eu vou fazer... Eu tenho receio do que eu vou falar para não magoar alguém. Não tem como não usar. Eu quero fazer média com o meu orçamento positivo, então eu vou mandar. Desculpem a expressão. Mas aí quero rachar pouquinho. Não resolve o problema da entidade. Não resolve o problema da entidade. E eu acho que dá trabalho para poder depois fazer cumprir essa emenda. Isso é coisa minha, pessoal. Eu tenho feito os meus impositivos de uma maneira diferente, mas eu não condeno quem faz. Estou falando que isso é uma questão pessoal. Eu não discuto, não. O que vocês decidirem, para mim, tudo bem. É só uma opinião pessoal. Posso só cortar um pouquinho? Eu quero pedir licença. Eu estou com uma emergência em casa. Pode ser? Alguém tinha alguma dúvida ainda referente à emenda que eu coloquei? Tranquilo. Gente, obrigada. Boa noite, desculpa. Eu vou aproveitar antes de ir embora, Sônia. Eu vou fazer só uma colocação. Por exemplo, a Sônia que cuida de cachorro. Cuida de animal. Eu vou lá, eu vou destinar R$ 3.000 para o BEA para comprar. Ajuda, tudo bem que ajuda, mas resolve o problema, R$ 3.000. Teria que ser 30 mil. 3 mil não vai resolver. Porque a gente sabe o preço das coisas. É isso que eu estou tentando explicar. Eu vou mandar R$ 3.500 lá para o Lar Emanuel. Vou fazer o quê com 3.500? Ele não vai fazer nada. Posso pôr uma sugestão, já que você fez a comparação? É que, às vezes, que nem, por exemplo, 3 mil não resolve, mas 15 seria muito bem-vindo. E, às vezes, coloca 3 mil de cada vereador, não pesa para mexer, mexe na emenda do vereador e ajuda muito a entidade que recebeu os 15, por exemplo. Aí, legal, senhora, você falou de 15 mil, nós estamos falando de 3 mil. Não, eu sei. Estou falando abaixo de 10 mil, que é o que vocês estão colocando lá.
Isso, mas eu digo assim, que nem junta 5 vereadores, que tira 3 mil de cada orçamento, que para o impositivo no vereador tirar 3 mil é pouco para tirar, relativamente, né? Mas somando vários vereadores, para a entidade que recebe, torna-se bastante. GB. É sugestão. GB, na verdade, a lei que veio com o mínimo, a gente está tirando. Né? Veio um mínimo, e aí, exatamente porque gerou discussão entre nós também, todas essas questões, tanto da eficiência de usar o dinheiro público, seria mais eficiente, teria mais viabilidade, mas chegou a esse ponto de, às vezes, uma quantia pequena já é o suficiente para fazer alguma coisa, ou até a somatória de vários. Numa dessa, se 3 quiserem ajudar o BEA, teria que ser 30 mil. Né? E, às vezes, com 20, ele consegue fazer a reforma que quer. Posso seguir aqui, pessoal? Emenda substitutiva de número 6 ao projeto de lei número 40 de 2023. Substitui-se o artigo 34 do presente projeto de lei, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 34. Em atendimento ao disposto no parágrafo 8º e seguintes do artigo 139 da Lei Orgânica de Mojimirim, com o fim de viabilizar a execução das programações incluídas por emendas parlamentares de execução obrigatória, serão observados os seguintes procedimentos e prazos. Primeiro, até o dia 15 de fevereiro de 2024, o autor da emenda deverá indicar ao Poder Executivo o beneficiário e respectivo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, bem como o objeto da emenda e respectivo valor. Só para contextualizar também, na última alteração, na LOA que nós tivemos, era para fazer indicação, alteração até dia 31 de março, né? Foi esse ano. A proposta era que fosse 60 dias após a publicação da lei orçamentária, 60 dias. Então, a gente pensou sobre, se a gente, vamos dizer que a gente aprova a lei em novembro já, cairia bem no meio de janeiro, no meio do recesso. Então, a ideia foi fixar um prazo, dia 15 de fevereiro, e fica ali no meio. Eu acho que é um tempo, nesse ano foi até março, então acho que é um tempo bom tanto para os vereadores já decidirem para onde vai fazer a indicação, quanto para o Executivo também já ter uma ideia. Segundo, até 30 dias após o término do prazo do inciso 1º desse artigo, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas dos impedimentos de ordem técnica porventura existentes. Terceiro, até 15 dias após o término do prazo previsto no inciso 2º desse artigo, o autor indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento tenha sido justificado, observado o limite mínimo de destinação a ações e serviços públicos de saúde. Só para contextualizar este inciso 3º também, antes, o projeto original ele prevê que o Poder Legislativo irá publicar a relação das emendas. Para simplificar, nós dizemos que o autor das emendas que deverá indicar ao Poder Executivo para posterior providência. Quarto, até 30 dias após o término do prazo do inciso 3º deste artigo, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas dos impedimentos de ordem técnica, porventura existente das emendas remanejadas. Quinto, após o término do prazo previsto no inciso anterior, o Poder Executivo deverá disponibilizar no portal da transparência as informações relativas às emendas impositivas, não sendo mais possível a sua alteração, resguardando o disposto do parágrafo 2º desse artigo. Mais uma vez, para contextualizar, essa questão dos impedimentos e da regulamentação, como a gente já tinha sido discutido algumas vezes, até é uma forma que o próprio Estado faz, né? A LESP também tem mais ou menos dessa forma. Então, o Executivo fala o que ele vai querer usar, de que forma que ele vai utilizar, aí tem um prazo para que o Executivo possa avaliar se é possível fazer
aquela emenda que está falando, então, vou construir um hospital, é viável, consegue fazer? Não consegue. Então, aí tem um prazo para que o executivo, pelas suas secretarias, façam a avaliação da viabilidade e mostrem os impedimentos. Aí, nesse ponto, tinha uma questão da publicação pelo Legislativo. Então, a gente, como o Gabriel falou, a gente, né, achou melhor que não tinha necessidade do Legislativo fazer isso e colocar mais um prazo para que o vereador, também já está previsto, bom, aquela emenda que você quer fazer, não dá para fazer, então você tem mais 15 dias para alterá-la e mandar para outro local, que é uma segunda chance, vamos dizer assim, que vou mandar então para outro lugar. E aí mais 30 dias para o Executivo fazer mais uma vez uma avaliação de se é possível fazer ou não. Como tinha 2 vezes que o Legislativo, a previsão que o Legislativo faria a publicação das emendas, a gente até discutiu sobre se, por ser dinheiro público, né, ter transparência, alguma coisa assim. Então, a gente encontrou uma outra alternativa, que seria disponibilizar de alguma forma no portal da transparência. Tinha também um parágrafo que deixava bem claro que, depois de você publicar, você não podia alterar. Então, a gente juntou os dois, as duas, né, tanto a questão da publicidade do recurso, de para onde ele iria, quanto a que não poderia ser mais autorizado. E aí, esse resguardão disposto no parágrafo 2º, que vai ser lido depois, que é a questão de, não é porque ainda está nesse prazo que você não vai poder executá-las já. Mauro, quer falar? Só uma preocupação, mas nós avaliamos se tiver alguma dificuldade em relação a colocar no portal de transparência ano que vem, aí eu acho que nós mandaríamos uma lei criando algum prazo no final do ano. A gente tem um ano inteiro para avaliar e viabilizar, publicar. Não é difícil, mas é que acontece alguma coisa que impossibilite no início do ano de fazê-lo, aí nós mandamos uma lei para a Câmara só para alterar prazo e tal, para estabelecer prazo para isso. Só por prevenção, porque teria que organizá-la no portal. Mas eu acho que vai ser possível sem problema. Criar um quadro lá das emendas impositivas, não vai ter dificuldade. Não. Parágrafo 1º. Os prazos contidos nos incisos 1 a 4 do caput desse artigo serão contados em dias corridos, excluído o primeiro dia e incluído o último, sendo prorrogado até o primeiro dia útil seguinte, em caso de um dos marcos ocorrer em final de semana ou então em feriado. Só incluir o feriado, só. Parágrafo 2º. O início da execução das programações orçamentárias que não estejam impedidas tecnicamente não está condicionado ao término dos prazos a que aludem os incisos do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Após o encerramento do prazo previsto no inciso 4º do caput deste artigo, as programações orçamentárias previstas não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica justificados na notificação prevista no inciso 4º do caput desse artigo e poderão ser remanejadas pelo Poder Executivo de acordo com a autorização constante da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 4º. Em caso de saldo parcial de emenda parlamentar, assim considerado o valor da programação que excede o montante de recursos necessários à execução do objeto da emenda parlamentar, serão processados remanejamentos para programações existentes em outras emendas do mesmo autor dentro do mesmo exercício orçamentário. Parágrafo 5º. Na hipótese a que alude o parágrafo 4º desse artigo, o autor da emenda deverá informar o remanejamento pretendido no prazo de 15 dias, após a notificação do Poder Executivo. Parágrafo 6º. Caso a indicação não seja realizada no prazo previsto no parágrafo 5º deste artigo, o crédito orçamentário poderá ser remanejado pelo Poder Executivo de acordo com a autorização constante da Lei Orçamentária Anual. Bom, basicamente essas foram as emendas que a Comissão de Finanças e Orçamento apresentou
ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024, justamente na seção que fala sobre a indicação das emendas parlamentares, né? Só ressaltando que essa LDO já veio, então, com toda essa previsão de como se dará a tramitação das emendas, a indicação, e só ressaltando que o artigo 30, que dispõe da data e dos prazos quando irá iniciar as tratativas para essa emenda parlamentar, das emendas parlamentares, que é justamente na Lei Orçamentária Anual para 2024. Só aproveitando que está discutindo emenda, antes de passar para outro ponto, nós mandamos as alterações apresentadas 31 de março. A Rosana e a Cristina fizeram um trabalho lá bastante árduo e complicado, e criou um quadro e enviou para a Câmara com um projeto de lei para alteração. Porque, assim que passou o dia 31, teve alguns pedidos a mais. Então, como o projeto de lei está nessa casa, os vereadores podem alterar novamente, tranquilo, pode mudar tudo o que está lá, porque é um projeto de lei e a emenda parlamentar pode alterar. Então, a gente acabou criando um prazo a mais, de uma forma que não precisasse mexer na lei anterior, alterando o prazo. Então, como algumas emendas teriam que passar por lei para alteração, ao fazermos isso, nós permitimos que possa incluir, inclusive, outras alterações que nem foram previstas dia 31, porque agora é de domínio dos vereadores a alteração e aprovação do quadro que lá está. Então, isso, no nosso aprendizado, foi uma forma que nós resolvemos fazer, que eu acho que aí, o ano que vem, esses artigos resolvem grande parte dessas questões. Então, nós teremos, na prática, nós teremos até o mês de março para resolver as alterações, embora os pedidos tenham até fevereiro. E, eventualmente, pode, em acontecendo alguma coisa, ainda pode, mesmo nas alterações feitas pelo Poder Executivo, pode, se não puder mais ter alteração, ainda, dependendo de como for, pode ser feito, inclusive, como indicação do vereador, se ele já tiver perdido todos os prazos, mas de execução. Então, eu acho que esses artigos garantem segurança e regulamentação para a execução, dá mais tranquilidade ao longo do tempo, a gente não precisa ficar criando coisas novas a cada momento. Pode ter alguns ajustes ainda, mas eu acho que, pelo menos, a gente conseguiu agora regulamentar. Tá bom, a gente vai. Pode ser que no próximo a gente vê que faltou alguma coisinha, a gente resolva, mas eu acho que nós caminhamos e construímos uma forma de administrar isso. O próximo vai ter um sistema, já, você já põe lá, já faz tudo. Na verdade, eu queria estar com o sistema já pronto. Só que falta gente para nós. Agora vai ter o concurso, eu vou poder contratar gente, tem estagiário. A gente falar nisso, faltou eu pedir, a gente abriu inscrição de estagiário de novo. Para a área administrativa, faltou estagiário na prova, tinha menos estagiário do que as vagas que nós temos na finanças, suprimentos, e a administração, mas nós vamos fazer outra prova de estagiário em breve. Nós estamos só organizando com o CIE, então, quem souber, para os cargos de administração, para os cargos não, para o curso de administração, curso de economia, de contabilidade e também de administração pública, né, que tem algumas faculdades que têm gestão pública. Então, para essas vagas, quem puder ajudar, nos ajudar a divulgar, para o pessoal se inscrever no CIE. Mauro, obrigada pelo projeto novo, aí, porque eu estou com 3, na verdade. Por exemplo, teve uma entidade que não vai poder receber, eu tinha destinado, também pode entrar nesse projeto novo, né? Sim, agora Ótimo. vocês estão livres para mexer em tudo, menos naqueles que já começamos a executar, né? Sim, pelo amor de Deus, por favor. Sim. Aqueles que já estão em execução, não faz, não. Mas obrigada. Tá, que é isso. Então, Agora, a nossa comissão é só, Mauro, agora é com você. Não sei se tem mais alguém que queria fazer alguma ponderação sobre as emendas. Da parte que seja da comissão, eu acredito que as emendas que foram protocoladas foram essas, acho que todas foram apresentadas, a gente não tem mais nenhuma consideração a fazer. Não sei se tem algum assunto. Eu estou à disposição para apresentar ou dúvida em relação à apresentação. Nós já fizemos sobre os anexos, os valores na primeira audiência pública, né, na semana passada.
Mas alguma dúvida, estamos aqui. A audiência é do Poder Legislativo, estamos à disposição. Roseiro, desculpa, eu cheguei atrasada Então. também. Eu só quero fazer uma pergunta. A Secretaria de Licitação, dentro da logística dela de trabalho, ela tem um prazo que ela fala assim para a gente, mais ou menos meados de outubro, novembro, a gente começa a fechar os processos licitatórios. Por que eu estou falando isso? Eu não sei se tem a ver também, peço desculpa e perdão. A gente faz uma emenda impositiva. E aí, ele já tem a relação de licitações que vão ser feitas. E, em alguns momentos, não dá, a gente percebe que não vai conseguir. O certame deu frustrado. Esse prazo de 15 dias, desculpa aí, eu estou totalmente voada, e perdão de novo. Eu consigo, por exemplo, vou conseguir chegar na Secretaria de Finanças e falar assim, gente, a gente está tendo um problema que não vamos conseguir, hoje a gente só está com essas licitações X e Y, vai dar para eu encaixar aqui, eu consigo fazer esse remanejamento? Não sei se Não, se está nos prazos. Se eu entendi assim, por exemplo, eu comecei a fazer a licitação em outubro e não vou conseguir terminar. Por exemplo, vamos Aí, supor, vou dar um exemplo básico. Eu encaminhei R$10.000 para comprar bolas de basquete, por exemplo. Aí tentou. Foi uma que deu deserto ano passado. Isso, um exemplo vulgar. E aí não estava conseguindo êxito, tentou várias vezes. E aí a Secretaria de Licitação, ela tem um procedimento dela próprio que ela fecha. Ela não vai, depois de certa data, certo mês do ano, iniciar a abertura do certame para bolas. Ela aproveita o que está em andamento. Sim. Então tá bom, não consigo comprar bola. Daí eu falo, senhor, será que eu consigo fazer um ofício e remanejar aqueles 10 mil para comprar, exemplo, bola de futebol que ainda está em certame, dá para fazer um aditivo e dá para aproveitar uma licitação que já está em engajamento? Será que eu consigo fazer isso? Não tem previsão. Não tem previsão. Fiquei um pouquinho com dúvida, porque, na verdade, na lei, inclusive nas emendas que a gente fez, ele tem um prazo para demonstração de que é possível não fazer. Mas a parte de... A gente até chegou também a discutir isso, Mauro, de como seria em caso de ir passeando para frente. Nessa parte que fala de saldo parcial de emenda, não sei se poderia enquadrar dessa forma. Gente, olha, assim, eu acho que nós podemos... Acho que tentar resolver isso em lei agora é mais complicado. Mas não há problema para nós, se houver um pedido, se houver uma possibilidade de remanejamento, se não for para abrir outra licitação, se for para alguma coisa que já está licitado para executar, isso não é um grande problema fazer, porque eu coloco, a gente coloca lá uma indicação. Eu acho que aí a gente pode até pensar na próxima, se a gente cria algum critério para isso. Um gatilho. Porque assim, mas que não ingesse também, porque sim, dá ainda para fazer, para nós está não, ótimo. porque qual é o grande problema nosso? É quando sai da programação. O que deixou todo mundo da minha equipe e o pessoal lá da minha equipe da finanças na época e do pessoal que está lá no suplemento agora, é que nós mudamos as emendas em setembro, né? Nós aprovamos as emendas em setembro, outubro, e algumas coisas, eu avisei, gente, não pode ser licitação nova, tem que aproveitar. E teve algumas emendas que foram licitação nova. E nós tivemos que sair correndo para colocar, inclusive na saúde teve algumas, e aí ficou difícil, porque se faz uma alteração para alguma coisa que tem uma ata de registro de preço, por exemplo, é só fazer a execução da ata, é muito rápido, né? Dá até para sair da programação e fazer a execução de uma ata, se for o caso. Mas uma licitação tem isso, assim, por mais que tudo esteja correto, ela pode dar deserto, e aí eu não consigo executar. E aí perde a emenda, porque aí passa o prazo e não tem como executar no período seguinte, não tem como empenhar a emenda. Porque é bom, assim, uma diferença que teve dúvida essa semana. Se eu consigo empenhar no exercício, a emenda está executada, não importa, eu posso levar 2 anos para pagar, não tem problema. Se eu empenhar no exercício, não tem problema. Se eu não empenhar no exercício, no ano seguinte, ela não existe mais. Então, por exemplo, mesmo que eu empenhe para bola de basquete e não dê certo, ainda eu consigo estar... Para empenhar, você tem que ter o contrato. Eu tenho que ter o contrato. O empenho depois que acabou a licitação, tem um fornecedor, eu faço o empenho para o fornecedor. Eu não consigo, eu faço uma reserva, mas a reserva ela encerra no dia 31 de dezembro. O empenho não, o empenho fica lá nos restos a pagar, processados ou não processados. Né? Mas
Mas os problemas que nós tivemos com relação a isso foram poucos, e teve mais a ver com as mudanças que nós fizemos no final do ano do que com a dinâmica da emenda. Eu acho que, respeitada essa dinâmica, nós não teremos problema desse tipo. A gente não quer dar transtorno para a Secretaria de Estação, porque a gente sabe que é difícil, às vezes, eles ficarem se ajustando. Mas é um problema fático, às vezes, que a gente vivencia, né? Da gente então, querer... João, vereadora, mas aconteceu mais com as mudanças que nós fizemos. Com aquelas que estavam no começo do ano, que andaram no processo, não tivemos esse tipo de problema. Foi mais aquela que nós mudamos, e aí ficou corrido para fazer, e aí ficou muito para o final do ano. Tá? Mas, se acontecer esse ano, a gente conversa... Não, sempre vocês estão tentando ajudar. Sim, E aí a gente vê como consegue, e tenta conseguir, né, faz o esforço, temos feito todos, né? Assim, e aí, se a gente verificar que tem alguma forma de regular isso em lei, a gente regular. Mas eu acho muito difícil regular isso em lei, porque é um imponderável, né? Mauro, deixa eu fazer uma pergunta, não tem nada a ver, mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem por que eles param procedimentos licitatórios em outubro? Por causa de fechamento de contas? O fechamento. Nós paramos o procedimento, as solicitações, setembro ou outubro? Acho que setembro é a última solicitação. E as atas, a última solicitação em outubro. É o tempo para executar. Então, se você pede um processo licitatório em setembro, até montar tudo, você vai estar com ele pronto para realizar em outubro, novembro. Aí tem os prazos todos, vai executar só no ano seguinte. E tem muitos procedimentos administrativos, gerenciais, a serem realizados no final do ano. Então, se eu em 2021, teve muita coisa que ocorreu em dezembro, né? De 27 de dezembro, nós estávamos aqui fazendo, a Larissa estava fazendo licitação, fazendo empenho, fazendo orçamento. Aí eu não consigo fechar o ano para abrir o ano no início do ano. Entendi. Nós fomos abrir o ano em 2022, dia 20 de janeiro, porque nós não terminamos o ano, dia 31 de dezembro. O ano estava ainda terminando até 20 de janeiro. Então, para poder terminar dia 31 de dezembro o ano e começar dia 1º de janeiro, ou dia 2, que é o dia útil, é necessário esses procedimentos. Então, os empenhos encerram dia 14 de novembro, né? Os pagamentos, as prestações de conta encerram dia 14, acho que 15 de dezembro, alguma coisa assim, 10 de dezembro, para poder fechar o ano, senão não consegue fechar o ano. Tá? No último ano, inclusive, da administração Carlos Nelson, o prazo foi menor ainda, porque aí você tem, no último ano de governo, você tem que fechar as contas, é mais difícil fechar a conta no último ano de governo, aí você tem que reduzir o prazo. Então, em 2024, os prazos para execução são menores, né? Para poder concluir o ano, independente se o governo continua ou não continua, você tem que concluir, fechar o ano, entregar já com a contabilidade fechada, com tudo fechado. Por isso que é importante, por isso esses prazos. Porque pode acontecer muitas licitações, você não dá deserta, tem recurso, e ela vai ficando para depois. E se você começa a nova depois, você tem um pacote grande que já está, que são aquelas mais problemáticas, e você coloca a nova. Por isso que tem esse limite de prazo no final do ano para não contratar. Tá? Vereadora, só uma informação. Eu não sei se compartilhou, a última apresentação tinha alguns errinhos de digitação de número e um quadro que eu não mudei. Eu acertei e enviei para a Aninha. Não sei se ela compartilhou com os vereadores, mas posso enviar para a comissão também, se for o caso. Já compartilhou? Tá, tudo bem. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta, observação? Lúcia, Luzia, GB? Beto? Não? Tudo ok? Bom, então, de nossa parte, está tudo feito, Mauro. De nossa parte, então, encerrado aqui. Então, é isso. Nós estamos à disposição. Contato. Só um minutinho, gente. Assinei já. Bom, pessoal, então, vamos encerrar a nossa audiência. Agradeço a todos pela presença. Muito obrigada. Qualquer dúvida, o Mauro está à disposição, né, Mauro? Obrigada, Mauro. Obrigada a todos, viu? Uma boa noite a todos.